Olá a todos os seres humanos, meu nome é Christian de Cristão e Figueiredo de Figueira. Nada a ver com maluquice esse meu nome. E hoje falarei de um anime que me interessa há tempo, por duas razões específicas. A primeira é que ele parecia ter cenas de ação do caralho, e a segunda é que o anime é chinês. Portanto, esse se torna oficialmente o primeiro anime chinês que vejo. E é sempre interessante ter contato com obras estrangeiras, ou qualquer obra fora da sua zona de conforto, ou fora do lugar comum. Quer dizer, não tanto assim fora do lugar comum, pois Legends of Hei é um daqueles casos de furar a bolha. Não como os filmes do Jack Chan, claro que é uma escala bem menor, mas fato é, Legends of Hei é um filme prequel da websérie Legends of Lu Xiaohei, malditos nomes chineses. E esse filme estreou no topo das bilheterias da China em 2019, fazendo tanto sucesso que foi exibido em festivais fora da China, e aos poucos foi ganhando prestígio até garantir uma segunda temporada para o anime no HBO Max. Que eu não tenho, mas o assunto nem é esse de qualquer jeito, e sim o filme. Legends of Hei é sobre Xiao Rei, que tem um Xiao no começo do nome, então eu não sei por que traduziram como Rei no título e na legenda. Ficou muito confuso pra mim, pois a legenda só aparecia Rei, mas eles davam uma gemidinha no começo e eu todo xenofóbico fiquei, ué, os caras pronunciam Rei como Xiao Rei, Hai Rei, Huawei. Eu lembro que falei pro meu amigo, eu falei, caraca, mano, o cara falou um Rei, H-E-I como Hai Rei, os caras dão uma gemida no começo, muito louco isso, né? Os chinas só adicionaram os fonemas e foda-se. Ai, esses chinas inventam mesmo. Enfim, fechando esse parênteses aí estranho que eu comecei, esse é um anime que conquistou o coração de muitos por sua animação fluida, com um estilo muito próprio, no qual eu não saberia dizer, sinceramente falando, se é decorrente das ciências chinesas de como fazer uma animação, ou é coisa do estúdio. Provavelmente não é coisa de anime chinês, tendo em vista sua origem independente dos curtas de internet que tinham o mesmo estilo baseado em movimento e velocidade, numa rapidez que até enjoa, ainda mais quando tem muitos elementos em tela. Chegou a me dar a vontade, num certo trecho, de voltar o filme, só pra assistir as cenas de ação de novo e reparar no quarto personagem em super velocidade que meu cérebro não conseguiu registrar. Inclusive, muitas cenas devem até dar labirintite, mas com certeza essa animação traz uma intensidade ímpar, advinda de um extremo estilístico somente possível a partir da escolha consciente, que nem tudo seja compreensível. Mas tá tudo bem, não é como se fosse fácil para os personagens também. O Juxian é dito como o mais forte e consequentemente ninguém consegue seguir o ritmo dele. Então sempre parece que o golpe adversário é feito no limite da possibilidade, e este aspecto é muito emocionante de assistir. É o motivo ao qual eu quis assistir o anime. Ai gente, o Juxian me deixa tonto. É realmente divertido quanto o filme transborda fluidez, e tal característica é bem conveniente à trama, ao qual fala de mudança, onde mesmo sabendo que estas características de animação não são exclusivas dessa produção, como eu falei antes, os curtas também a têm em certa dose, e depois de ver uns 5 episódios desses curtas pra dar aquela averiguada, dá pra perceber que o tema não é o mesmo. Todavia, a questão continua sendo: os cenários em certa hora são intocáveis, de tão bem compostos, mas o movimento ou a vontade de nossos personagens sempre o distorce, e os próprios personagens, não importando quem, não têm uma grande definição de visual. Eles são simples para poder sempre estar em constante mudança e fluidez da animação, a qual, assim como os personagens precisam, nós precisamos também aceitar. Agora, sei que comparado ao Makoto Shinkai, os cenários não são nada detalhados, mas vai por mim, existe uma diferença entre o detalhado e o não detalhado no filme, mesmo que sua estética em si seja mais limpa. E acho que já falei o suficiente sem falar da história. Então você que achou minimamente interessante o anime, vá assistir ou fique por sua conta e risco, pois haverá spoilers. O filme começa com Xiao Rei, esse gatinho que na verdade é um elfo, na interpretação dos chineses, que é aparentemente bem específica. E ele estava morando em pura paz em seu habitat natural. Porém, ocorre que os humanos começam a destruir a floresta, para construir seja lá o que for. E o interessante a se perceber neste começo é a reação de Xiao Rei, e ir enfrentar, correndo de frente contra essa construção. Mas ele do nada cai em um abismo e descobrimos que tudo se tratava de um pesadelo. Um pesadelo que traça um paralelo, o contraste do que Xiao Rei fez e o que ele queria ter feito. Era o desejo de Xiao Rei ter lutado contra a vontade dos humanos, mas como todos os outros animais, ele fugiu, como ele constantemente foge nesse começo de filme. Ações oriundas de sua extrema vontade de ter lutado, porém sua chance passou. Xiao Rei teve medo e agora sua determinação só o corrói, fazendo viver com essa cara casmurra, sempre frustrado e consequentemente sempre irritado. Até que de repente seu maior desejo é concedido. Xiao Rei ganha uma casa, tudo graças a Feng Shi e sua galerinha, outros elfos como ele.
mas o exterminador Jushan acaba com a festinha por ser o exterminador mais forte, então nem todos juntos conseguem lidar com o dito cujo. Entretanto, o problema maior se sucedeu pela prepotência de Shao Rei fazendo aquilo que tanto queria, lutar contra os humanos. Tudo está acontecendo de novo e sua vontade explode, com a chance de fazer alguma coisa. E mesmo que todos estejam fugindo, é o sonho de Shao Rei tornando-se realidade. Mas a vida não é tão fácil assim, então ele é facilmente derrotado e capturado. Portanto, o resto do filme é a gente vendo a jornada dos dois, pois Jushan quer levar Shao Rei para a guilda, onde moram os exterminadores. Na verdade, a guilda não é somente isso, e esse aspecto torna-se o foco do filme. A história vira essa jornada de entender o porquê do conflito entre os exterminadores com os elfos, que depois mostra-se ser mais específico. Mostra-se ser um conflito de Jushan com Feng Shi. Conflito este que representa os conflitos internos da escolha a qual Shao Rei terá de fazer, uma escolha que resumirá o resto de sua vida. Ao mesmo tempo, pouco a pouco, a história também se mostra ser sobre a conexão de Jushan e Shao Rei, como uma família de dois, uma relação de mestre e pupilo. Agora, focando na escolha de Shao Rei, o anime adora colocar nossos pensamentos em perspectiva a partir da personagem. Literalmente, o final é o Shao Rei perguntando ao Jushan se o que Feng Shi fez é errado, e ele responde: você pode tirar sua própria conclusão. E eu concordo, afinal de contas, Shao Rei acabou de ter uma jornada que dá todas as respostas necessárias para o mesmo chegar em alguma conclusão. Assim como nós podemos fazer tal exercício, e isso só é possível por justamente toda a construção para essa cena ser muito boa. Consequentemente, muito gratificante. Aliás, para quem não viu o filme e continua acompanhando vídeos, o Feng Shi é o principal antagonista, mas essa informação é escondida de nós e o anime se divertiu ao omitindo, usando termos como exterminador para Jushan, eu colocando com uma aura opressiva no começo e juntando com o fato dele ser humano, fica fácil pensar: ferrou baiano, ele é um caçador de elfos que quer destruir a paz de quem nada fez. Pelo menos foi assim comigo. E esse pensamento não é verdade. Jushan vive em uma sociedade tanto de humanos quanto de elfos. Ele só é mais um carrasco mesmo, sem discriminação nem nada. E desse tipo de informação e informação, de interação e interação, o filme tenta nos fazer acreditar em Jushan da forma mais honesta possível, com questionamentos, diálogos diretos, não expositivos, mas que não tem vergonha de falar sobre o que quer. Um exemplo seria um diálogo onde Shao Rei fala ser impossível Feng Shi ser um cupicha ruim de roer, afinal ele lhe deu alimento. Mas Jushan responde da forma mais seca e honesta possível: você só conheceu ele por um dia e eu também te dei comida. De repente, todos os argumentos de Shao Rei foram colocados na lama, rimendo em xereca, e nessa altura do campeonato não há mais nada para Shao Rei justificar seu ódio por Jushan. Não há razão para a idolatria para com Feng Shi também, pois ele realmente conheceu por pouquíssimo tempo, e o filme deixa bem claro que as ideias só podem ser consolidadas com o passar do tempo, sendo assim que nasce a relação de mestre e aprendiz entre os dois, uma verdadeira e sólida, que não pode ser destruída com um simples questionamento. É isso, meu PC tá de xereca! Se fudeu, Jean. Se fudeu. Jean, eu tô todo aidético. O que você fez? Sou eu, Windows 10! Ah! Falando em tempo, o filme constrói o conflito entre Jushan e Feng Shi como figuras paternas de Shao Rei com a intenção de ir além disso, pois os dois também são as possibilidades do que ele pode vir a se tornar. Aspecto este importantíssimo para já ir tirando quaisquer distinção entre raças de elfos e humanos. Afinal, Shao Rei pode ser qualquer um dos dois, não importando a sua raça. Mas a questão é um pouco mais embaixo. Shao Rei não pode ser os dois, por isso é preciso fazer uma escolha. Este é o aspecto mais interessante na trama, e eu o percebi no filme numa cena de diálogo feita em uma jantinha dos guris, onde os elfos, também exterminadores, comentam e deixam bem claro que não tem nada de super ok nessas mudanças que os humanos fazem nos habitats dos elfos. Eu até poderia resumir o diálogo em: nós conseguimos viver numa boa se escondendo, e eles até criam coisas maneiras. Já ouviu falar do TikTok? E mesmo omitindo muito da conversa, obviamente, o ponto continua. Eles podem ter uma boa vida com os humanos, mas não a vida que querem. Assim como Shao Rei não pode ter a mesma conectividade com a natureza, caso ele queira viver em sociedade e ser um exterminador. Esse diálogo, esta constatação, deixa o personagem do Feng Shi ótimo em retrospectiva, porque ele não está errado no final das contas. Todo o seu objetivo de pegar o domínio e expandi-lo para ter um lugar na Terra onde ele é um deus pagão, é claramente um objetivo egoísta. Ele queria um canto para ter controle e fim. Feng Shi nem tenta esconder que seu objetivo não é por sua raça. Ao mesmo tempo dá para perceber porque há aqueles que o seguem, pois o diálogo
diálogo casual da janta, divertido e com alívio cômico, é tão honesto com o que fala que acaba virando uma bela motivação e uma bela contextualização. Feng Shi simplesmente é um daqueles que não está feliz de ter sido tirado da vida desejada, depois de anos a vivendo. É só imoral a sua existência, é imoral na sua concepção ter de mudar de ideia, ter de mudar os ideais pela única justificativa de falta de escolha. Não é à toa a sua vilania no final do filme. Feng Shi não tem mais volta porque pensou nesse plano a vida inteira e agora, depois de tanto tempo frustrado, tendo a chance desejada de contra-atacar, de finalmente parar de correr dos humanos, ficando num canto pensando em como poderia ser caso não fosse assim, esse filme é a explosão de toda a sua vontade guardada contra a humanidade. E sabe uma coisa engraçada e interessante? Não só dá pra definir Xiao Rei com essas mesmas palavras, como eu fiz isso no começo do vídeo. Essa frase que eu recém disse pode literalmente ser usada com o Xiao Rei, e é incrível como ela cabe perfeitamente no Feng Shi, sendo a diferença entre os dois o cerne da sua vontade de ter o seu lugar de domínio. No caso de Feng Shi, o personagem queria a vida inteira ter um lugar para ser seu, onde ele teria o total controle sobre a mudança. Porém, para Xiao Rei, o lar, a paz tanto desejada e aquilo que tira a frustração de estar vivo, é a companhia de Xu Shan. Uma companhia que nada tem de conexão mística como os espíritos, como as conexões que ele tinha com os espíritos no começo do filme. O Xiao Rei encontrou essa companhia, essa conexão, numa pessoa que passou muito tempo ao seu lado, e isso é bom o suficiente, isso é motivo suficiente para ele se sentir tão conectado. Concluindo, sim, os elfos não têm mais aquela vida mística de outrora. Não totalmente, pois eles agora vivem em regras humanas e precisam se esconder. Mas as relações interpessoais são simplesmente mais importantes. Tipo assim, o que faz esses dois elfos que odeiam humanos se juntarem nessa mesa com humanos e elfos? Pô, a comida era boa e a conversa igualmente. É simples. Aceitar a mudança é simples. E também é simples que conceber que aceitar a mudança é aceitar viver uma vida melhor. Se não conseguir, vai simplesmente ser soterrado em sua ideologia, que nem o Feng Shi. Mas, novamente, ele não estava errado. É só que ele não tem mais espaço no mundo, e isso é frustrante pra ele. E até frustrante de se ver, ora bolas. Porque se Feng Shi não mudar, tanto faz, alguém vai colocá-lo no lugar dele. Chega até a ser trágico, e por isso seu suicídio não só faz sentido, como também foi emocionante pra mim. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado.